Fala galera, mais uma vez aqui com vocês para nossa live de quinta, diretamente dos estúdios da WeGo. Muito bom estar aqui de novo, é uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado para vocês que estão chegando aí. Obrigado para você também que já nos acompanha toda quinta-feira aqui. Nós estamos aqui sempre a partir das 20 horas, né? E você já sabe, a gente sempre traz aí aquele convidado mais do que especial para um bate-papo descontraído, sempre falando de temas ligados à transformação digital, inovação, investimentos, startups, enfim, todo aquele universo do empreendedorismo de inovação. E fica aí um convite para você que perdeu eventualmente alguma live, aí eu queira rever alguns dos nossos conteúdos, né? Se inscreva lá no nosso canal do YouTube. Lá fica tudo gravado, tá? E tudo disponível para você que acompanha, nos prestigia aí com a sua audiência. Hoje nós vamos aprender um pouco aqui sobre aspectos jurídicos tocantes às startups. Vamos falar de legal techs, vamos falar de essas startups do mundo do direito, né? Falar um pouquinho também aí de legislação, então, enfim, muito mais. E para esse papo super show aí, educativo, que nós vamos aprender, já está aqui comigo o meu brother Daniel Slicker, que é fundador da LAS, Legal as a Service, um super parceiro aí do ecossistema, mentor dos nossos programas de aceleração e um especialista no tema, que vai dar um show aqui com a gente. Mas antes, eu quero lembrar você que a WeGo, ela é um hub de inovação, né? E o nosso propósito é ajudar empreendedores a transformar ideias aí em negócios de sucesso, através dos nossos 4 pilares, aí, aceleração, educação, corporate e a parte de investimentos. Nós selecionamos ideias que possam ser validadas e ajudamos no passo a passo da jornada e da construção desses negócios escaláveis. Também levamos aí o mindset, o startup mindset, né, e o empreendedorismo de inovação para a nossa comunidade. Ajudamos empresas com programas customizados a fazer sua inovação aberta, e também programas de empreendedorismo, mas é justamente através do braço de investimentos que conectamos as startups do nosso portfólio e outras startups também aí, né? Ajudando a participar e participando com elas, né, como Venture Builders e co-investindo também. Você pode aí nos conectar através das nossas redes sociais, tá certo? E faça aí o seu cadastro no nosso grupo de WhatsApp, onde compartilhamos diariamente conteúdos aí, onde você pode interagir e conversar com a gente também, tá legal? Mas vamos que vamos, deixa eu voltar aqui, deixa eu já chamar, vamos deixar a enrolação e vamos para frente aqui. Deixa eu chamar o Daniel aqui. Fala, meu brother! Fala, Daniel! Como é que você tá? Tudo bom? Boa noite, cara. Tudo bem? Seja Boa muito noite para todo bem-vindo, uma mundo que está delícia estar chegando. aqui contigo. Obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade de bater esse papo, é sempre muito bacana. Estou à disposição Bacana aí. receber você aqui, meu amigo, uma personalidade tão ilustre, né, do ecossistema aí. Que legal. Legal, E aí, cara. Daniel? Daniel é um grande amigo meu, né? Tem ajudado a gente aí também, né? Participando dos nossos programas de aceleração, vem sempre trazer seu conhecimento aí, sempre compartilhar aí. E o Daniel conheci aí também como agente, como ator do ecossistema. Aí eu tenho a irmão da Soraya, né? Que fez Startup Weekend comigo, uma Que grande legal. figura também aí que está sempre participando com a gente aí. Muito legal. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado mesmo. Realmente é muito estimulante, uma honra mesmo, né? Eu passei 15 anos aí no mundo corporativo, entre escritórios e empresas, fiz a minha carreira inteira aí, basicamente em uma grande companhia, até me tornar superintendente jurídico, especialista e fazendo consultoria. E no final do ano passado, né, eu tive a sorte de poder estar mais perto do ecossistema e estar acompanhando tudo que está acontecendo. Uma fase aí de transição da minha carreira, eu realmente fiquei muito entusiasmado por tudo que eu tenho visto, o que eu tenho prestado atenção, as coisas que estão acontecendo, e acho que essa conexão entre o mundo corporativo, como funciona, grandes programas de governança, grandes aspectos de negócios, eles podem ajudar a negócios que estão ainda em fases mais incipientes a ter um direcionamento e ganhar uma proteção. Então, são aspectos que têm me entretido bastante. Então, estou me aproximando do ecossistema, já te conhecia de outros carnavais, né, como
você comentou, tinha, né, esse contato com a Friendly English, que é uma startup que eu ajudei a acelerar com a minha irmã, que é a founder, e agora eu estou mais perto do ecossistema e tenho visto muita coisa interessante. O trabalho de vocês é fantástico, é uma honra estar aqui, espero poder ajudar. Putz, com certeza. E assim, para nós também é bom, já falando de cara dando na canela, né? Que é bom a gente ser amigo de advogado, né? Porque advogado. Responde, vamos começar aqui já respondendo o seguinte: diz que advogado é mais barato você contratar quando não tem problema, porque a hora que tem problema fica mais caro, brincadeira. Como é que é isso? Mesmo os seus amigos, eles no mínimo vão te agradecer, falar assim, por que você não me procurou antes? Assim, mesmo que eu te ajude de graça, vai ficar muito mais fácil você procurar antes de algum problema. Então, assim, e saibam que tem muitos advogados que não são caríssimos, são uma fortuna, bater papo sobre aspectos jurídicos que te dê insights para decisão pode te ajudar muito na tua vida pessoal e profissional. E nem tudo, ninguém vai te mandar uma fatura porque trocou uma ideia com você sobre alguns aspectos da tua vida e do teu negócio. Pelo menos eu não vou, Feijó. Verdade, Daniel. Mas assim, isso daqui também, né? A gente já está fazendo a piada aqui, mas na verdade esse é o tema central do que nós vamos conversar aqui, né? Porque de alguma forma o que a gente percebe é que muitas startups que nascem, né, muitos negócios, não só startups, mas negócios que não levam em conta aspectos preventivos da legislação aí, muitas vezes acaba pagando preços muito altos ali na frente por mera desinformação ou negligência mesmo, né? Acho que às vezes o empreendedor está tão focado em desenvolver a ideia dele ali e acaba perdendo um pouco da oportunidade de se precaver ou de se assegurar de que a hora que aquele negócio se torna um negócio mais sustentável, maior, que ele possa ter. Ou mesmo, assim, aliás, você tem razão, na verdade vale para tudo, né? Eu tenho um amigo meu que falava assim, se a gente quando casasse, a gente fizesse um contrato de como a gente separa, a gente não precisava do divórcio, né? Já estava pronto, não é isso? Ó, que minha mulher não me ouça, mas não é maldade, mas assim, tem um ditado, e vale para sócios também, você pode trocar a Sim, piada. exatamente. Cara, Sócio e mulher, sócio e mulher, você escolhe. Ex-sócio e ex-mulher, nunca. Então, Verdade. uma vez que vira, você nunca mais vai poder se desfazer. E o que eu acho, Feijão, assim, acho que tem alguns fatores para a gente considerar, né? Um fator é que o cara está tão realmente focado na ideia, no desenvolvimento, que ele se acaba deixando levar pela emoção do momento. Fala assim, pô, se eu tiver um negócio, se eu tiver uma ideia, eu vou dar uma olhada nisso depois. E é uma coisa que até faz sentido, porque se startup é enxuto e ágil, você começar a botar muita regra e muita forma, você também pode tolher a criatividade e o crescimento. Então, é compreensível esse sentimento do ágil enxuto versus o seguro jurídico. Como você compatibiliza isso? Mas o fato é que, às vezes, uma perspectiva do teu negócio mal explorada no começo pode causar um desvio na modelagem do que você está fazendo, que é um investidor, por exemplo, vai pegar numa due diligence lá na frente para fazer uma análise mais precisa, fazer um term sheet, alguma coisa. Então, você prefere que alguém tenha tido um insight, te ajudado agora, ou você quer ver um relatório do porquê que o term sheet não foi assinado lá na frente? E, Feijó, tem um ponto também que é o ponto do custo. Quando a gente está aqui, a gente está fomentando um ecossistema novo que está tendo acesso a muita informação e está tendo acesso a conhecimento, acesso à metodologia, entendendo como funciona, e talvez isso quebre um pouco o paradigma do, pô, mas eu não tenho dinheiro nem para fazer uma hospedagem, como é que eu vou pensar em aspecto jurídico? Então, assim, não é o dinheiro, porque nem sempre você tem grandes investimentos no começo. Todos esses programas, tudo que a gente vem fazendo no ecossistema, vem proporcionando direcionamentos que você consegue bater uma bola mais organizada pelo ponto do cara, né? Dá pra fazer o pitch jurídico junto, né? Então, mas eu acho que esse também é um pouco do desafio da jornada do empreendedor, né? Porque o empreendedor, em última análise, ele é o cara que, de alguma forma, ele também tem que decidir, né? Ele tem que gerir a jornada empreendedora e do negócio dele e saber qual é a hora de dizer assim, e aqui ainda não é o momento, mas aqui agora é. Aonde que eu aloco o meu recurso? O que a gente vê, na verdade, é que muitas vezes, às vezes não é nem negligência, mas é por falta de informação mesmo, né? Então, eu penso que programas de aceleração devem ter uma ênfase, isso que a gente está fazendo aqui tem um papel muito mais de evangelizar mesmo, né? Da gente dar aquele clique, dizer o seguinte, cara, você já pensou nisso? Né? Porque às vezes o indivíduo ele não sabe.
E tudo que é parte de retaguarda, tudo que é gerencial, normalmente não é o que mais agrada o empreendedor, né? Seja ele tradicional, ou seja o artista, seja o cabeleireiro, seja o dentista, seja o próprio advogado, né? A gente fala sempre muito isso. O profissional liberal, às vezes ele acaba saindo de uma formação acadêmica, mas ele não tem visão de negócios, né? E não foi preparado para isso. E as histórias se repetem, de quantas trombadas. Isso também foi assim comigo, sociedade, casamento, enfim. Mas o bacana, né, o que é legal um pouco do que a gente trazia aqui, é tentar. Não vai dar, eu acho que tem muito material disponível aí na internet, né, que cada um que estiver aqui consegue encontrar conteúdos daquela cláusula específica de um contrato, essas coisas, mas vamos chamar atenção aqui para alguns aspectos, né, especialmente aqueles que são os erros, né, um pouco daquilo que a gente tem visto aí, né. E já começando aí um pouquinho, né, em termos de sociedade, né, uma coisa que a gente vê bastante, e que eu queria debater um pouquinho contigo, a própria questão da participação societária, né? Você vê aí que tem muitas aceleradoras que estão preocupadas aí também, no sentido de ajudar, também de alguma forma tem participação, às vezes, no negócio que está nascendo ali, o chamado equity, né? E muitas vezes isso, às vezes, acaba não sendo visível ou percebido pelo próprio empreendedor no impacto de uma rodada de investimento futura. Sim. E aí eu queria justamente trocar isso. O que você tem normalmente? Você tem 2 sócios lá que se juntam e começam assim. Como é que começa aquele negócio? 50 cada um, né? 3, né, 33, 33. É bom isso? Isso é fera? eu não sei se a gente tem, assim, ainda dados estatísticos, assim, mas assim, o número de startups que começam primeiro entre família, irmão, primo, prima, casal, marido, mulher, certo? Tem uma coisa gigante. Amigos que têm uma ideia, assim, porra. E assim, né? Uma ideia 10 anos atrás era muito mais. Você tinha que remar muito mais para você, no mínimo, tirar ela, tornar um esboço. Então, eles começam, assim, nessa agilidade de ideias. E é importante que o cara tenha em mente que você precisa sentar e conversar com quem você está tendo essa ideia desde o primeiro momento para definir quem que é o quê? O que vocês estão fazendo? Então, assim, vamos comer, não, mas vamos mesmo? Passou, eu brinco, passou da terceira pizza, entendeu? Pô, uma pizza, vamos comer outra, vamos. Pô, teve lição de casa, vocês marcaram comeram uma pizza, marcaram lição de casa, pô, vou ver isso, você vai ver aquilo, vamos ver aquilo. Teve mais uma? Teve. Vocês já estão começando a desenvolver um negócio. Já tá ficando sério, o namoro já tá... namoro, passou daquele beijinho da balada, né? Então, assim, e aí vai imputando emoção, né? Você vai se deixando mais vai começar a ficar mais íntimo, daí a questão, o jeito de falar já não tem cuidado, você já está mandando, né? Sei o quê. E nada mais poderoso, né, Feijó, do que o insight junto, né? Então, você sabe que tem advogados que convidam outros advogados para discutir questões caminhando na praia ou caminhando no parque. Quando você caminha para frente com a mesma pessoa, você tende a pensar junto e ter ideia juntos. Olha que legal. Steve Jobs fazia isso, né? No livro dele. Fechar grandes acordos e resolver grandes problemas. Então, imagina que você está ali e um cara que é um sócio, que teoricamente é que contrapor uma ideia sua, se apaixona junto com você. E vocês se abraçam ali e vão embora. Existe um instrumento que chama MOU, que é o Memorando de Entendimentos, que vocês podem escrever, e eu sempre recomendo, imediatamente. Porque a gente fez a brincadeira do sócio e da esposa, porque é o seguinte, se for uma relação marido e mulher e precisar separar, você consegue manter a empresa viva. E se a empresa não funcionar, você consegue matar só a empresa sem matar o casamento, assim como o primo. Então, essa é a questão. E vocês começam também a dar um primeiro valor com essa conversa sobre quanto vale uma empresa e, na verdade, quanto vale a cota de uma empresa. Exato. Porque uma empresa, qualquer coisa que ela seja, ela vale 100% do que quer que ela seja. Se ela vale R$10 ou R$1 milhão, ela vale alguma coisa. Mas é importante que vocês entendam que ela vale 100% de vocês, fundadores. E isso é muito importante. E quem for adquirir alguma participação sua no futuro e num processo de análise, ele vai sempre olhar, eu estou comprando 100% do negócio? Eu estou comprando 10%, 25%? A troco do quê e como? Então tem alguns modelos realmente de aceleração e alguns programas, e aí cada um observa a sua característica, cada um, né, observa o que for melhor para o empreendedor, mas se você
se você, toda vez que você não tem mais 100% de uma coisa que você tinha até ontem, na prática, o que você participou não custou o que você investiu, custou 5% de uma coisa que você ainda não sabe o preço. Exatamente. Então, esse mecanismo e esses contratos são muito importantes para você ter uma ideia clara, certo? De como você está estruturando a tua relação societária e quem que você quer pôr para dentro, quem que você quer pôr para fora e que seu negócio 100% vale 100% do que quer que exista, certo? E quando você está falando do MOU, na verdade, nós não estamos falando necessariamente de um contrato social firmado, mas assim, é um acordo, né? É o primeiro passo, né, de você. E a gente, quando conversava hoje para preparar esse bate-papo, você até falou, né, da questão, né? Sob o ponto de vista jurídico, você tem o fato, né? E os deveres depois do fato. Se você documenta o fato, seja ele de que forma for, em algum momento aquilo tem memória e aquilo tem valor, né? O MOU, ele, pela perspectiva jurídica, ele basicamente fala assim: essas são as regras que valem enquanto esse MOU existir. Então, assim, a gente vai se reunir, quem que paga o quê, quem que olha marketing, quem que olha isso, quem que teve a ideia, um considerando. E aí o próprio considerando traz uma história. Considerando que o Daniel Mello está aqui, o Feijó está lá, eles tiveram essa ideia, tiveram essa aqui. O Daniel gosta de pizza, o Feijó gosta de carne, eles vão ter essa ideia, eles vão fazer esse negócio, e eles resolveram que segue aí abaixo. Só de você ter feito isso, você conta uma história que vai ficar para o futuro. E aí o que vem para baixo disso, que é, olha, essas cláusulas valem para agora, essas valem por mais 10 anos. Uma cláusula, por exemplo, que é muito comum, é uma cláusula de não concorrência. Então vamos supor que a gente vai fazer um negócio juntos. Não deu certo. Quanto tempo a gente tem para botar esse negócio de pé? 2 anos. Perfeito. Vamos supor que não deu certo, vamos. Só que eu não gostaria que de 2 anos mais um mês o Feijó abrisse do lado um igualzinho ao nosso negócio que teoricamente não deu certo. Isso nunca acontece, né? Nunca. A gente não vê isso acontecendo. Antiga, alguma coisa lá atrás, tá? Mas hoje em dia eu não vejo, nunca vi isso. Coisa passada. Se você assina um MOU e não dá certo, no mínimo você tem um layout interessante que você sabe que pelo menos o teu parceiro ou ex-parceiro não vai abrir um do lado ou vai abrir uma coisa que teoricamente não funcionou. E aí, realmente, não precisa ser o mais bem documento elaborado em Genebra, com 25 assessores para todos os lados. Se você sentar, se informar basicamente, buscar assessoria adequada, porque a LAS ela faz essa aceleração e direcionamento das startups para melhor assessoria adequada. Nós não somos escritórios de advocacia, a gente ajuda com due diligence, preparação, esse processo e toda essa análise, e aí a hora que você precisa da expertise jurídica, nós não somos escritório, nós fazemos o aporte. Você precisa de marca, você precisa de apoio nessa área, e você não precisa de muito investimento no começo. E tem muitos advogados prestando realmente esse serviço, esse suporte. Protejam o fato, né? Então, essa é uma questão interessante que você colocou das cotas, e saiba que você está pagando com cota alguma coisa que você não sabe quanto vale. Você já ouviu falar do valuation, que é um tremendo desafio de fazer? Você imagina alguma coisa que você não sabe quanto custa, que você já está pagando um pedaço dela. É complexo essa conta. Daniel, você vê que assim, a várzea da gente fazer essa live aqui com um amigo é que a gente acaba atropelando todo o script que a gente vai falando, vai contando. Mas eu vou dar chance, você já vai falar da LAS já, mas só queria tocar um ponto aí, já vamos quero trazer um pouco da sua história aí, né? Você começou falando um pouquinho aí, mas falando nessa questão, especialmente aí, né, dessa questão de participação, quando eu falei dos 50%, 30% e tal, aí você trouxe toda a questão documental de relatar os fatos, né? Mas tem algumas outras coisas também que a gente vê na história de muitos fundadores, a história do cap table, né? De como que fica essa participação. E como que isso, mesmo que às vezes está documentado, como que atrapalha a vida deles, né, no momento em que eles conseguem, às vezes, encontrar e desenvolver o seu MVP, às vezes está até conseguindo encontrar o chamado Product Market Fit, e precisa trazer investidores ou até outros sócios, né, e não se preocuparam com isso, né. Então, assim, a ideia de deixar uma parte reservada da participação, né, desse 100% que você falou aí, em tesouraria, né, para poder receber outras, ou algum sócio, ou alguém que venha fazer parte, né, que você não tenha dinheiro para adquirir, mas que venha trazer participação.
ou mesmo para poder, num determinado momento, conseguir captar investimentos, né? Você tem visto isso? Isso é uma prática recomendável? Como é que você vê essa questão aí? No próprio Mo, né? Se você fizer a sequência lógica, assim, se você fosse fazer a escadinha da lógica jurídica, tudo começaria num grande NDA, onde a gente, cara, vou te contar a ideia do século. Se você fosse pegar pelo book, eu vou te contar a ideia do século, Feijão, mas por favor, assine esse NDA, que basicamente é um documento de confidencialidade onde você estabelece quais são as condições do que eu vou te contar, e não é ainda nem propriamente o assunto. Vamos falar sobre um assunto que será nesses termos, sobre isso, eu vou te contar sobre isso, você me conta sobre um determinado assunto, vamos compartilhar informações, elas são protegidas por confidencialidade, são protegidas por proteção de danos ou alguma coisa que você possa me causar, e você já estabelece alguma relação. Então, teoricamente, vamos supor que a gente começou do NDA, e ele já existe e já está assinado. O próximo documento seria o MOU. No MOU, você tem essa especificação das cotas que estão reservadas para a destinação futura. Então os prestadores concordam que 20% das cotas estão destinadas para investimento futuro, até 50%, só 5%. Quando a gente fala em tesouraria, toda vez que você ainda não empregou, né, alguma coisa, você tem 100%. Na medida em que você, e aí, né, sendo mais literal, se você trouxe alguém com um vesting, por exemplo, para não falar só de programa de aceleração, mas um vesting, por exemplo, também é uma forma de você trazer talentos para dentro da tua companhia e acelerar a tua expansão, a tua profissionalização, promovendo partes da tua empresa como cotas e como participação. Então, é basicamente um binômio. Qual é o talento? Você não tem nada para dar, né? Na fundação da startup você não tem nada. Você só tem a vontade de dinheiro nós não temos. É o seguinte, ó, vamos dividir, mas não vai ser hoje, vai ser lá na frente, tá certo? Mas assim, isso, né? Você sabe que eu Feijão, eu sempre presto atenção em relacionamentos de startup, da que você está começando, porque eu tento aconselhar os dois lados, assim, viu? Quem são essas pessoas que estão todas em volta de você aí? Elas estão fazendo o que? O quê? Não, estão aqui ajudando, assim, você pode ter certeza que ela não sabe, mas você não perguntou, mas ela acha que ela já tem direito a uns 5 aí por cento. Exatamente. Você combinou. Aí cada um finge que está entendendo, vai assim, cada um tem um entendimento diferente, chega lá na frente. Aparece alguém, tropicada, aparece alguém, faz um pitch num elevador mais longo, funciona, pinta uma grana e vira um Deus me livre. Era para ser solução vira problema, né? Era para ser solução vira problema. Então, e as pessoas elas fogem da resolução, mas bastava assim, viu? Você não é sócio, ou você é. Agora, você é desde que? É o seguinte, então você tem uma notada capacidade de trazer investimentos e trazer leads e montar leads. Vamos fazer o seguinte, você é o nosso head de marketing. Primeiro é super legal, né? Porque foi uma empresa de qualquer tamanho, todo mundo vira head. Se dá um nome que você lá começou a conversar, assim, mas você vai ser o CEO. Eu falei, cara, precisa ter CEO a empresa agora? A gente vai tirar 6 meses. Mas se dá o nome que você quiser. Então, assim, você vai ser o nosso head de marketing? Você é o seu head de marketing. Perfeitamente. A gente precisa, eu vou, me perdoa os caras de marketing, vou chutar para cima aqui. Eu preciso de 50 mil leads que sejam pelo menos mornos e eles têm que gerar pelo menos 1.000 visitas, que pelo menos gerem 10 reuniões comigo, eu quero 3 contratos fechados a cada semestre. Se isso funcionar, você tem 100%. Então não é só trazer o talento, falar, pô, tá aqui, você é o head, você tem, tudo bem, pode até dar errado, você tem um, mas os outros 4, para dar um exemplo do que é possível fazer, só se parará. Aí sabe qual é a graça, veja, se todos os seus amigos do time do futebol, da faculdade, do MBA toparem, vocês montam a companhia que vocês quiserem. Exatamente. Desde que cada um cumpra a tua parte e atinja seus objetivos. Só que para pegar o ponto que você falou, e para só concluir o ponto, saibam que a hora que uma companhia, um smart money e tudo que vier depois olhar, vai falar assim, nossa, vou comprar isso aí, parece um time de futebol, estou comprando um time de rugby. Então, tudo isso pondera na complexidade do negócio, mas são aspectos jurídicos do crescimento e não refletir sobre isso
é um erro comum pelo cenário todo. Foi sendo deixado. Mas é legal o que você está falando, né, também, que é outro ponto, né, que é justamente isso, né, é praticamente, especialmente empresas que começam em família, como você havia dito antes, acaba acontecendo. Mas as pessoas, às vezes, elas acabam justamente chamando o amigo, né, para ser sócio. E não o complemento de competências. Eu acho que é excelente você ser amigo do seu sócio, mas não seu sócio, não trazer o seu sócio como amigo, porque envolvido todo mundo pode estar, né? Mas comprometido é uma coisa um pouco diferente. Na história de vamos montar como é que é um omelete de bacon aqui, né? A galinha está envolvida, ela dá o ovo, né? Mas o porco é o que está dando o couro lá. Então, realmente. E tem um fator tempo, né? Eu até escrevi um artigo tem alguns meses com uma colega, a doutora Aparecida, que era justamente se você aceitar um desafio corporativo. A gente estava falando sobre governança corporativa, ok? Governança. Conselhos fiscais, então era governança nesses órgãos. O ponto é, quando você é nomeado ou é indicado, recebe um convite, e aí pode servir, vai abrir uma empresa, vai ter uma ideia brilhante, fazer qualquer coisa, e você sabe que você vai ter um consumo de tempo e horas daquilo que você vai fazer. Você sabe que você não tem tempo para fazer aquilo. Quanto antiético é essa conduta? O quanto conflitado está um cara que vira para você assim, Feijó, vamos abrir, vamos pôr meu nome aí 50%, mas ele sabe que ele não vai ter tempo de fazer isso aí, e ele vai Exato. te ter Começa aí. bom, mas vai que vira. O quanto isso não é, ético, e pela perspectiva simples do E aí a gente já conceito. começa a falar de compliance, né? Você já começa por o pé, né? A gente estava conversando, né? Assim, mas tem compliance para startup? Vale a pena? Olha, se você realmente, eu sempre falo assim, tento resumir assim, não, talvez seja muito cedo para você pensar na parte de compliance numa startup, tentando ser ágil, enxuto e não ficar burocratizando e matando negócios, ok? Só que a verdade é o seguinte: se você não puder contar para tua família tudo do negócio na mesa Uhum. do almoço no domingo, se você não puder falar livremente a respeito numa rede social, ou com seu chefe, aonde quer que seja, ou se você morrer de medo de ver alguém tweetando a respeito e estiver preocupado com o que você está fazendo, você já precisa de compliance, já, então o negócio está meio estranho, ou seja, o que for. Então, Exatamente, assim, transparência, né? a resposta for sim para todas, amigo, toca o pau, foca no legal, que precisa, o compliance ainda está meio cedo para você, parabéns. Agora, se você pensou mais do que 2 segundos para responder qualquer uma dessas questões, valia a pena você botar o compliance no roadmap por aí. É Tá? Esse é verdade. E se está começando assim, né, e você já não pode, meu, as chances de sucesso disso estão altamente sob questão, né? Mas tudo isso que a gente está falando, né? Você vê que tudo, independente de você ter aí algum tipo de documento, não necessariamente isso passou ainda por uma formalização, né? Nós estamos falando de MOU, nós estamos falando de NDA, que são acordos, né, que você está fazendo, né? O cap table, como é que divide e tal. Mas em um dado momento entra a situação da formalização efetiva da empresa, né? Você precisa criar o CNPJ, né? E aí também eu acho que é sempre um grande dilema que eu vejo para esses guerreiros, né, que estão começando, né? Porque eu vou abrir uma empresa, mas eu vou abrir um MEI, ou é uma empresa limitada, ou é uma SA, não sei o quê. E isso, de alguma forma, também é outra coisa que você só, às vezes, lá na frente, você vai assim, puta, mas se eu soubesse disso, talvez eu tivesse feito de um jeito diferente, né? o que me. Que vale a pena aí, né? Até, até em função dos objetivos desses empreendedores. Se estão pensando em fundar um negócio para ficar para o resto da vida, se estão pensando, na verdade, preparar para um investimento. É muito comum hoje, né, especialmente lá no Vale do Silício, né, você tem muita empresa que já nasce com a expectativa de ser investida um ano, 6 meses à frente, já nascem com o propósito de ser vendida muitas vezes, né? Como é que você vê essa questão daí dos modelos societários, dos modelos de estrutura de formação de empresa aí? Limitada, SA, como é que... Primeiro assim, eu já vejo com alguma cautela quando o cara não sabe muito bem para que ele está criando. Parece que eu tive alguma ideia aqui, parece que isso é legal, pode ser que eu fique rico, pode ser que eu não fique, mas
Você percebe a questão do dinheiro, como se fosse um startup, fosse um atalho, como se Uhum. startup fosse uma espécie de raspadinha, que se você der certo, vira um bilhete de loteria, se não der, você tenta de novo. Esse aspecto, ele é muito raso, e acho que é por isso que tantas nascem e morrem É, rápido, né, e não passam corre muito rápido também. de lampejos. Mas você pensar a respeito, assim, ó, eu estou montando uma empresa, porque você pode ter tido uma ideia que não tem afinidade com o teu propósito pessoal. Simplesmente isso. Se você odeia lavar louça e teve um insight fantástico sobre alguma coisa que vai revolucionar o mercado de lavar louça, isso vai virar sua paixão. Você vai fingir que você lava louça desde criança, você adora, ou É. você vai tentar botar de pé o teu negócio, ganhar um market share, ganhar mercado, incomodar um grande, ser vendido e ir embora. Uhum. Agora, se você toca violoncelo e inventou a melhor forma de limpar o equipamento, ou guardar e viajar, e você tem autoridade, legitimidade, tem um nicho que você trabalha, atua, e aquilo é sua paixão, e você vai inovar, empreender naquilo, você vê quanto foi específico no nicho, ainda que você fazer outra coisa da vida, você mantém a aderência, e você tem que pensar se o negócio foi feito para ser vendido, ser familiar, ser Uhum. apaixonado da vida, ser pequeno, porque isso leva a outras questões. Eu vou cuidar, eu sou o CEO, eu não Uhum. vou ficar longe, eu quero ser o acionista. Quanto tempo eu vou colocar nisso? Eu vou ter empregado, o que leva a outras questões. Qual é o tamanho do Uhum. meu faturamento? Qual é o meu modelo de negócio? Qual é a minha modelagem? Porque quando você faz isso, você pode chegar nos modelos que você estava citando. Por exemplo, eu quero ser uma SA. Mas você é uma startup enxuta, pequena, ágil, e aí até é engraçado como os empreendedores vão ouvindo os termos, né, Feijão, da moda. Vai Todo virando moda, né? o vesting está falando, né? Pô, todo mundo quer Vesting, um termo lift. stick. Cara, mas você está precisando de dinheiro para quê? Não sei, mas eu preciso ser investido. Tá bom. Aí o cara tem uma startup e morre de medo de burocracia, morre de medo de cartório, morre de medo de tudo que é papel e quer É. ser SA, porque talvez É. o mundo da B3 seja chique, pô, se eu quiser ir para SEC, então É. dá para ir. Aí, na hora que você fala assim, tá bom, você sabia que uma SA, um dos mercados, vou dar um exemplo, você sabia que todo negócio que é privado, mas é uma concessão de energia, de rodovia, de alguma coisa que seja relevante, é uma SA, sabe por quê que é uma SA? É uma Hum. SA, porque a governança da SA exigida é uma das maiores do mercado. Para você estar no novo mercado, você estar na bolsa, etc., você tem que ser SA. Só que é o Sim. seguinte: conselho de administração, conselho fiscal, relatório, trimestre, booking, auditoria interna, externa, auditoria interna. Então, assim, seu negócio vai nascer uma SA, por quê? Agora, na outra ponta, tem caras que ficam achando que não vão crescer tanto, que nem se preocupem em abrir uma MEI, por exemplo, Exatamente. que você concentra toda uma carga tributária ali, e fala assim, pô, eu não sei, Feijão, às vezes eu sinto alguns empreendedores falando meio baixo, como se fosse algum demérito ser MEI. É. Eu sou meio, parece meio envergonhado, cara, não abriu. Não sei. Eu tô meio Meio. meu amigo, o faturamento da MEI, R$ 90 mil no ano, tá É. certo? Então tem uma coisa que eu aprendi muito rápido nesse mundo, Feijó. Se você não emitir nota fiscal, não é inovação. Vocês sabiam disso? O Feijó, vocês podem procurar e conversar com mais calma, mas eu já aprendi com eles muito rápido o seguinte: não emitir nota fiscal, você tem uma ideia genial, uma engenhoca, você pode ser o professor Pardal. Sabe que o professor Pardal era tirado sarro nos quadrinhos? Porque ele não emitia nota. Porque se ele Uhum. emitisse nota fiscal, ele era um gênio, certo? E aí, se você está pensando que ser MEI é meio vergonhado, cara, 90 paus um ano de nota, ou de 12 meses, que é o mais específico, para mim é carimbo de sucesso de qualquer startup. Existem programas e parcerias que você tem que juntar, por exemplo, o mundo de consultoria, você quer prestar consultoria para uma grande empresa ou prestar serviço para uma grande empresa de uma coisa muito diferente que a empresa não sabe contratar. Porque uma coisa é parafuso, a empresa lança uma ET de parafuso, quem faz parafuso vai lá e tenta vender parafuso. Agora, Exato. quando você tenta vender um serviço para uma empresa grande, que ela sequer sabia que ela podia contar com isso, ela vai te pedir 3 notas fiscais prestadas para 3 empresas diferentes sobre o serviço que você está fazendo, porque é prova social de que você existe e você está fazendo o que você está falando que você faz. Você não está homologado para poder fornecer para aquela empresa. Você não Para a empresa, para ninguém, não tá. Obrigado. Próximo. E a tua ideia morreu, ou ela nem nasceu. E quem emite nota? MEI.
Uhum. Então, assim, você precisa emitir uma nota de 200 paus? Eu não. A primeira vez que eu emiti uma nota com a LAS, ele te brindou, porque Uhum. tinha criado uma inovação que tinha É. produzido um resultado. Então, esse aspecto, Feijó, da relação societária, é importante que o empreendedor não se deixe levar por um modelo, uma ideia, um sonho, por uma concepção. E se startup é começar desde o começo e começar ágil, até para sua própria proteção, porque se você é um empreendedor que tem condição, felizmente, de ter um plano de saúde privado, porque às vezes tem. Uhum. Um plano de saúde privado, eu tenho uma proteção, eu já tenho uma receita guardada, eu posso correr algum risco. Se a sua tolerância a risco é um pouco maior, até vai lá. Agora sim, cara, você está pondo tudo que você tem na tua ideia, você não tem nem plano. Saiba que se você precisar do SUS, É. você vai precisar ter, para ter todo o tratamento do SUS e aposentadoria, invalidez, você vai poder ter essa proteção. Mas não precisa ir longe, né? Dentro do momento que a gente está vivendo agora, esses programas de incentivo que estão surgindo aí por parte do governo para você ter acesso a crédito, a financiamento, você vai ter que provar o quanto que você faturou no ano passado, né? Para poder conseguir ter. Ou seja, se você de alguma forma teve escondido, seja lá por que decisão, agora no momento desse você não consegue nem ter acesso, porque você não consegue nem provar. Então, assim, Você assim, 600 não contos lá. estamos querendo ser piegas aqui, né? Não estamos querendo falar assim, com todas as circunstâncias que existem no país como o Brasil, que é realmente muito difícil de empreender e a carga tributária é algo. Não vale a pena trazer para a baila aqui, mas eu acho que o importante é o cara ter a consciência e o senso de autorresponsabilidade. Você pode assumir o risco, mas saiba que o risco também tem o outro lado, né? Que você tem que, de alguma forma, administrar quando você precisar, né? Então, Eu tô tentando pôr um pouco o dedo cutucando mesmo, assim, o quanto quando você busca fazer desde o começo a estrutura, fazer organizado, não se supervalorizar, vários equívocos, né, que não são equívocos legais, mas que geralmente empreendedores cometem. Você tem uma rota que, se você tirar tua vaidade, tirar o teu ego, tirar, sabe, as coisas e botar as coisas no lugar, você tem uma rota clara, que dá um trabalho enorme no Brasil, a gente sabe tudo, assim, mas tem uma rota, não se deixe levar por coisas que você viu, se impressionou, achou. Não tem, cara, bilhete de loteria, não tem caminho fácil, não mas tem. tem algumas coisas que vão te deixar mais seguro para a jornada. Essa questão que envolve, na verdade, esse modelo, né, de sociedade anônima e tal, na verdade, assim, né, eu chamei um pouco disso porque tem fase para tudo, né? Você pode começar como MEI, né? Você pode se transformar numa limitada e no momento certo saber também qual é a hora realmente de se preparar, desde que você esteja organizado, esteja fazendo a sua governança desde o início da forma mais adequada, transformar-se numa vai ser na hora de receber o investimento, né? Que é de alguma forma eu acho que os fundos não podem investir se não for numa SA, né? Então, Uhum. Não, talvez tem. no momento certo, naquele momento, né, vale a pena se transformar. Que é um pouco da baliza que você tem feito aqui, você tem colocado aqui no discurso, né? Tem hora para tudo, né, Daniel? Não, e tem modelos, assim, você tem que saber fazer as perguntas certas sobre o Uhum. seu negócio, você tem que saber olhar o teu negócio por várias perspectivas. Mas por que eu busco uma SA? Porque eu preciso de capital, que não quero um VEST, eu quero montar uma empresa cujo modelo dele, não é que eu quero um sócio, eu quero uma empresa cujo modelo já seja um modelo de retenção de investimento e de Sim. pagamento de investimento. Pode ser esse. Perfeito. Existe ou agora a sociedade por cota de participação, que é Uhum. uma figura legal em que você pode, como ainda não é, Feijó, a gente vai falar disso no seu link sobre o marco das startups, ainda não é tão protegido por investidor Tá. anjo quanto o marco que está sendo cozinhado no Congresso, que vai proteger mais o investidor anjo, vai facilitar a entrada, a saída, tem vários aspectos. Agora, já existem modelos em que permite você aportar dinheiro numa companhia, numa limitada, não é Uhum. uma SA, e se proteger só como investidor, com algumas regras e algumas condições, e que a responsabilidade operacional pelo negócio seja de uma pessoa jurídica distinta de você. Então você já pode ter um empreendimento, por exemplo, e é muito comum no setor imobiliário. Eu vou construir um prédio, mas eu vou buscar 10 cotas de 100 mil reais.
Você pega cada cota de 100 mil reais, constrói o prédio, porém, se cair, os investidores, pela lei, já por modelos que já existem, já estão protegidos, já não atinge Isso. em nenhum aspecto, o patrimônio, nem responsabilidade de nenhuma forma. Então, busque informação. Não, legal. Esse ponto que você está tocando, acho que é legal, bem, trouxe bem, né? E isso agora, né, falando um pouco com aquele que é aquela parte da audiência nossa, que é aquele cara que é o empreendedor tradicional, ou que ele está no interior, ou que ele está ali colocando seu capital no mercado imobiliário, na sua fazenda, naquelas coisas, e que começa a ver, né, começa a se interessar pelo que é o investimento em startup, e muitas vezes, por falta de informação, você acaba tirando dinheiro tirando capital desse mercado, né? O ecossistema, ele precisa, né, criar essa cultura empreendedora e precisa de atração de capital. E de onde vem isso, né? Em sociedades mais maduras, como o caso dos Estados Unidos, tal, o conceito do investidor anjo já está muito mais bem formatado, já está muito mais maduro, tal. Então, assim, a própria história de perfil investidor do americano sempre foi vinculado a uma parcela maior de renda variável, sempre colocou dinheiro em bolsa, né? Sempre participou de empresas, tal. O Brasil, isso começa a ser sintomatizado, começa a chamar um pouco de atenção agora, porque a Selic está lá embaixo, né? Então o cara começa a tentar diversificar um pouco. E aí, dentro da nossa jornada, dentro do nosso processo, que eu chamo de evangelização aqui, a gente sempre está falando, né, de como incentivando não investir num primeiro momento, mas aprender um pouco sobre isso, né? Mas, pô, tira uma parcela do seu capital, né, pequena, e coloque aqui, mas coloque com juízo, coloque com cautela, né? Enfim. E o que a gente vê aí? Que muitas vezes tem gente interessada em saber disso e por desinformação ou por medo acaba não fazendo. Então, você acaba, em vez de conseguir trazer aquele capital para o ecossistema e desenvolver localmente a sua sociedade, desenvolver localmente, resolver problemas reais, você acaba não conseguindo porque o capital não chegou, né? Eu acho que, embora isso esteja amadurecendo demais, né, deva-se aí algumas iniciativas, tipo Anjos do Brasil, que começou com essa proposta lá atrás, em 2011, eu acho que de lá para cá muita coisa já se modificou. Mas esse ponto que você traz é super importante, que eu acho legal a gente sinalizar, porque a maior parte desses investidores do tradicional, ele entende que investir numa startup, investir numa empresa é se tornar sócio dela, né? E por aí vem toda a responsabilização trabalhista, fiscal, tributária, aquelas coisas todas. E eu acho que um dos grandes passos, uma das grandes evoluções que se teve aí foi justamente esses movimentos que já foram sendo amadurecidos. Então, o que você está contando aí é mais ou menos isso, né? Dizer o seguinte, cara, hoje já existe proteção para você investir sem se responsabilizar, né? E aí eu acho que tem um pouco, né, dessa relação entre esse marco legal, tá, que está sendo cozido aí, e a lei do investidor anjo e tal. Dá uma palhinha disso. O que eu acho que tem assim, dois aspectos interessantes que você está falando sobre o risco do negócio e a versão ou não aversão para o investidor, né? Pela perspectiva do investidor, existem realmente modelos de participação societária, de participação no negócio, que mitigam e não expõem o teu patrimônio, não expõem o empreendedor a partir de uma perspectiva em que você não opera o negócio. Primeiro, Feijão, tem uma coisa que é importante deixar clara, que é a limitação da responsabilidade de uma companhia privada se não houver fraude de nenhuma espécie na sua gestão. Então, uma companhia ela se esgota no seu patrimônio se não houver nenhum ato ilícito na sua administração. Perfeito. Vou perder os meus bens? Não, você tem que ter administrado a tua empresa de forma fraudulenta para que ela quebre e ainda expõe o teu patrimônio. Se não teve fraude, a empresa quebrou. E é um ato da vida. Assim como a morte é um ato da vida civil, um negócio fechar um dia, eventualmente, é uma fase de uma empresa que termina. Então, assim, primeiro tenha essa perspectiva em mente.
Agora, existem formas de você aportar o teu dinheiro e retirar o teu dinheiro e participar como investimento e acelerar negócios e participar, seja com shares e cotas da empresa, seja direcionando o negócio, seja pondo dinheiro. Às vezes um contrato de mútuo que você faça, Esse é você um vai ponto legal de explorar. Se você puder falar um pouquinho disso, é legal. você, às vezes, o mútuo, que é a velha forma de emprestar dinheiro. Às vezes você consegue organizar situações com uma solução mais simples como essa. Você agora pode, tem sociedades que você tem a ESC, que são sociedades simples de crédito, você pode emprestar dinheiro entre pessoas jurídicas, com alguns requisitos legais também que são importantes. Então, assim, saiba você que tem esse capital e percebeu que Selic abaixo de R$ 3 já não é mais tão legal o seu dinheiro para lugar nenhum, que existe um ecossistema em que é possível ser protegido juridicamente para pôr o seu dinheiro. Legal. Existe a ciência jurídica e ciência, né, e metodologia e estratégias específicas de aceleração para proteção do capital e da forma de abordagem, e está tudo muito ainda em evolução, e você pode participar dessa evolução. Então, se você tem alguma coisa para resolver, uma coisa sistêmica e que pareça intrínseco, e aí quando eu falo um pouco de legal tech, quando a gente fala de solução, se você tem um problema que você precisa resolver, às vezes uma startup é uma solução mais eficiente, às vezes com menor risco, do que você ampliar o seu negócio para cuidar de um problema que você precisa resolver na tua Exatamente. planta. Pode ser mais Diversificar. fácil e Exatamente. mais simples, né? Você Precisa aprender um diversificar. pouco sobre isso também, né? E aí existe mais. Aí precisa aprender com quem já está fazendo isso, quem já está comprovando isso, né? Claro. Porque vai simplesmente tirar o dinheiro do bolso e colocar ali. E, assim, questão de diversificação, mitigação de risco, ciclo de retorno, entender como é que funciona esta mesa, né? Porque, diferentemente dos negócios tradicionais que você compra na expectativa de que aquela operação traga o retorno para o seu capital, neste jogo é um pouco diferente. Na verdade, você falou de valuation, né? Mas assim, o valuation nesse mundo, quem faz é justamente sempre a próxima rodada de investimento, né? Que determina. Então, você vive, na verdade, numa expectativa, mas até o momento em que você consegue efetivamente fazer a sua saída, né? Vender suas cotas e aí comprovar realmente aquele ciclo, né? Entrada e saída, e aí multiplicar o seu capital. Há que se aprender um pouco sobre isso, né? E eu vejo também que não só investidores, né? Mas muitos empreendedores também não conhecem muito isso, e a gente sempre está tentando incentivar, né? Ó, tome pé nessa coisa, né? Vamos conversar e prestar atenção, né? Sobre o aspecto legal ainda dos investidores, que a gente também conversava, Feijó, em todas as etapas da criação, você pode conseguir explorar processos que sejam relevantes para você no futuro. Então, né, a gente conversava sobre como na etapa de branding é importante você avaliar a tua marca, você ver se a marca que você está tendo, você tem uma ideia de um nome, se ele já não está protegido, ou se você está infringindo algum direito de alguém, propriedade intelectual. Você vai falar de tech, pô, às vezes envolve uma solução que parece tecnologicamente importante ou chave para o teu processo. LGPD são aspectos que você precisa aprofundar, você precisa conhecer, até no próprio negócio, no começo, quando você está concebendo um negócio, eu sempre tento explicar o que acontece se o seu negócio der errado. Você tá pensando em fazer um produto ou um serviço, certo? Em regra, é um produto ou um serviço. De cada 100 que você entregar, se 10 falharem, o que acontece? É uma falha catastrófica? É cair um avião? Não, de cada 10 é cair um avião. Então, não dá para deixar de cada 10 cair um avião, não é um desvio aceitável. Agora, é um processo em de cada 100 eu negativo a pessoa errada lá, eu marco alguma coisa errada num banco. Tá bom. Então, assim, nessa modelagem É inicial do legal, negócio, queima, arranha a marca e tal, mas arranha, mas assim, contabiliza, né? mas não fecha o Agora, negócio, derrubar um avião é dose, mas né? derrubar o avião, assim, o que eu falo? Que essa jornada legal, também no começo do processo, essa reflexão, também no processo de amadurecimento do negócio, também te ajuda a modelar riscos e narrativas do processo, que a hora que esse investidor estiver se aproximando e estiver bem assessorado, ele vai percorrer uma determinada trilha, uma determinada jornada, em que vai direcionar, falar assim, ó, para cá, neste mundo, o teu dinheiro está seguro, mas dentro deste mundo existem microcosmos onde você talvez seja mais seguro do que outros. Então, essa modelagem também é importante para ajudar a formar esse mindset de negócios que sejam ágeis, enxutos,
mas juridicamente sólidos e têm uma narrativa Sólido. estratégica interessante. Não, e outra coisa, né? Dentro disso que você está falando, me chama a atenção uma outra situação que também que eu vejo com uma certa frequência. Muitas vezes o cara, por desinformação, né? O empreendedor está ali desenvolvendo uma ideia, trabalhando num projeto, não sei o quê, e aí ele avança com aquilo e leva tempo, mas quando ele chega lá no momento de conversar com alguém, onde ele precisa realmente pôr o produto no mercado, ele descobre que aquilo lá não tem compatibilidade legal, ou precisava de uma Anvisa, ou precisava de um negócio que ele não fez e que não compensa, que não justifica fazer. Às vezes o cara investiu Ou não pode ter maioria de capital estrangeiro, sei lá, alguma coisa que mata teu negócio e era um requisito legal. É importante isso. Então, e aí, né, vamos fazer uma chamada aí para uma questão que é a seguinte, né, porque diante disso, né, o universo do direito tradicional, né, sempre teve um olhar, né, falando do direito, especialmente do direito empresarial, aí, sempre teve um olhar para as grandes empresas, né, o próprio empreendedor, o pequeno empreendedor, ele sempre se viu muito à parte desse mundo, né? Então acaba fazendo as coisas. Eu acho que à medida que o ecossistema se amadurece, eu vejo uma aproximação e eu vejo uma sensibilização e de conexão, tanto que você está aqui, né? Tanto que a gente está falando sobre isso, quer dizer, você teve a sua jornada lá no mundo corporativo, está olhando para isso, está trazendo e fundou uma empresa aqui, né, que de alguma forma está falando em legal techs, né? Está falando de direito empresarial para pequenos negócios, negócios nascentes e tal. Então eu vejo que isso também a gente tem um ganho bacana, né? Que começa a acontecer aí, né? Não é mais tão à parte. Então, assim, a recomendação, né? Eu acho que é assim, cara, se você está começando um negócio, né? Hoje o acesso está mais fácil, você consegue conversar, né? Você não precisa ser amigo de um advogado, mas você tem várias empresas olhando para isso, a gente tem vários advogados, vários escritórios de advocacia se especializando nesse universo aí, não é isso? E aí eu queria que você justamente contasse um pouquinho, né? O que é a LAS? O que você trouxe? Agora que eu achei que eu tinha esquecido no histórico lá de falar. Não, aqui a gente dá golpe no sujeito. Aqui a gente não facilita a vida do entrevistado, não. É meu primeiro, né? Minha primeira live de quinta, espero estar sempre aqui com vocês. Agora eu já entendi, eu erro bastante, mas não. Mas aprendo rápido, né? Eu erro bastante, mas aprendo rápido e não sobre as mesmas coisas. A LAS, ela surgiu, quando deixei o mundo corporativo, eu estava por já alguns negócios e alguns apoios que eu já vinha dando em projetos estratégicos, já estava um pouco inserido nesse contexto, e depois de 15 anos, seu João, eu fui fazer uma reflexão sobre o que eu queria sobre os próximos passos da minha vida, né? E fui buscar algumas conversas, eu fiz uma lista de pessoas que eu queria conversar, mas esse cara precisa saber o que ele está fazendo, esse cara precisa saber o que ele está fazendo, esse cara precisa saber o que ele está fazendo. Falar aqui, Bill Gates, o pessoal mais light mesmo aqui da região aqui. E foi um desses caras, muita gente de inovação, eu vi muita coisa jurídica sendo feita, eu vi muita coisa como eu posso dizer, sem falar de outros players, muita ferramenta sendo discutida antes do problema. Eu posso tentar sintetizar assim. Se você está vendo conosco e está bolando uma legal tech, está bolando uma solução jurídica, tem uma pergunta que o mundo ágil faz, assim, qual é o problema de fato que você está buscando resolver? Eu via muita solução que não resolvia um problema de fato, e eu não conseguia me conformar com isso, porque eu vim do mundo corporativo, eu sou muito focado no resultado, cara. Eu até estou tentando me desapegar um pouco para fazer inovação. Eu sei o que é isso. Para poder abrir a cabeça. Não, mas você pode se apaixonar pela ideia, ela dá resultado daqui 6 meses. Eu falo, nossa, tá bom. Então legal, então vamos. Mas eu vi muita coisa sem métrica, sem desempenho, sem KPI, sem OKR, uma coisa meio, esse é o caminho, advogados meio, olha, você não sabe as competências que você tem que ter nessa década, então você está ultrapassado, então, o cara tem 33 anos de idade, quer fazer na faculdade. Não, tudo bem, vamos falar sobre isso. E a lá surge nesse contexto de juntar a minha experiência,
do meu sócio, que é o Thiago, acho que o Thiago McKnight, acho Vamos que trazer ele te aqui, conhece. hein? Falamos disso. Não, vai, já estou te convidando, Tia, aqui, já me permite, né? Já. O Tia é fundador da Jumpers, e tem o histórico dele na UIME, ajudou muito do ecossistema da região, tem o dedo dele, tem a influência dele, e ele falava muito para mim, assim, né, esse mercado jurídico parece que está querendo se reinventar. A quantidade de legal tech que eu estou vendo acontecer, parece que tem um burburinho. É muito curso, é muito legal tech, é muito isso. Você não acha que a gente pode começar a tentar entender o que está acontecendo e ver se faz sentido? A primeira coisa que eu falei para ele, eu falei, cara, eu tenho muito desespero de consultoria sem resultado. Eu não quero virar consultor. E aí quando que foi a primeira vez que eu ouvi, foi dele, tá? Mas sabia que se não der resultado, não é nem inovação, nem funcionou mesmo. Então a gente pode ir por aí. E aí a gente começou a se aproximar. Nossa missão é acelerar o desempenho de departamentos e escritórios jurídicos ao próximo desempenho, nível do seu desempenho. Ao próximo, então, se né? ao próximo. Então, se já é em excelência Vou dar um sprintzinho aqui, né? mas assim, se já está excelente e precisa fazer o planejamento estratégico num nível mais no hard, nós temos condição e metodologia. Se tem processos que estão trupicando e podem melhorar e precisam de apoio, nós também temos essa cocriação, essa cofacilitação e juntando a agilidade nesse ecossistema. O plano é que a gente consiga conectar depois os players de todo esse ecossistema, com jurídicos mais ágeis, com escritórios jurídicos mais ágeis, capazes de influenciar um poder judiciário cada vez mais digital e antenado. E por isso que, né, envolvido nesse ecossistema, a gente está tentando apoiar soluções ágeis que se apoiem, façam sentido e deixem a advocacia, e não é um serviço de escritório jurídico, porque nós não praticamos a advocacia, nós não relemos as teses. Até porque não poderia chamar-se LAS, né? Até porque não poderia chamar-se LAS, então não é serviço de advocacia, nós não somos advogados, nós não vamos sentar no seu escritório e rever os seus recursos, mas sem dúvida nenhuma, se você não souber, seus recursos estão ganhando mais ou perdendo, nós vamos te ajudar a implementar isso. Se for com uma Legal Tech que está nos ouvindo e queira participar e saiba como fazer, perfeito, a gente vai ajudar esse ecossistema também. Então, estamos aí emprestando, né, com muita humildade também, a nossa experiência que a gente já viveu do mundo corporativo, tentando colaborar nesse sentido com todo mundo. E para fechar, Daniel, o nome, né? Eu acho que estou já chamando aqui a questão da LAS e eu queria dar uma especial atenção para isso, porque realmente é uma coisa muito legal. Para quem está um pouco mais familiarizado aí, né, com o universo, né, tudo está virando as a service agora, né? Tudo é o SaaS, né? Começou com o SaaS, Software as a Service, e agora acho que daqui a pouco o Uber, né? Transporte as a Service, não sei o quê, e vocês trazem aí uma sacada, né? Com o LAS, né? O que é o LAS? O que significa o LAS? O LAS é basicamente serviços jurídicos como um serviço para você que é um serviço jurídico. Então, o complemento do que você precisa, ele é ágil, ele é exato na medida, então ele pode ser pequeno, pode ser um projeto maior, pode ser facilmente instalado, desinstalado. Essa metodologia do as a Service, eu sempre estimulo, vai estudar a revolução que o as a Service fez no mundo de TI. O as a Service revolucionou o mundo de TI e agilizou as contratações que antes eram investimentos altíssimos, e o software para tudo como serviço, né? Uma desmaterialização, né? Exato. E aí, de ser CAPEX para ser OPEX, praticamente. Exato. E se vocês estão entendendo, quem está aqui conseguindo entender a diferença e a potência para uma empresa de não fazer. Você imagina uma empresa que precisa fazer altos investimentos, ela não sabe se ela compra carros novos ou um sistema novo, porque os dois são CAPEX. E ela pode comprar só os carros e o seu sistema ela consome como um serviço de uma forma mais ágil, de uma forma mais lean e mais inteligente. A LAS é isso com o conceito jurídico. O L é de legal, né? Legal as a service. Essa aí é um pouco da chamada aí. O L é legal as a service, então consumam aí sem moderação, contem conosco. Com certeza, e a gente já compartilhou aqui enquanto a gente estava falando, tem aí o contato do Daniel, né? Qualquer coisa que precisar. E assim, fiquem à vontade, aí também tem o LinkedIn dele. E nós já estamos aqui fechando a nossa primeira hora aqui, já, e você vê que assim, nós dois falamos pra caramba, né, velho? Bem que você falou, né? Foi já 1 hora, eu vou me policiar.
Metade da pauta que a gente tinha, vai ter que voltar aqui, né? Porque metade da pauta que a gente tinha falado aqui acabou Tem quando? Eu tô vendo aqui meu caderno aqui, puxa, eu queria falar mais, mas Mas o bom é que teve essa você oportunidade. de quero mais e a porta está sempre aberta. Nós vamos ter várias quintas pela frente aí, mas talvez a Legal. gente possa fazer alguma coisa tipo, um pouco mais específica, né? Talvez algum fórum, alguma coisa aí. Tem bastante gente dentro do meio aí que me pergunta, que me procura, e alguma coisa está com um pouco mais de profundidade, né? Aqui, na verdade, a gente tem um público um pouco mais heterogêneo, que procura, segue a gente aí, mas talvez a gente pudesse até marcar e pensar em fazer alguma coisa um pouco mais específica, um meetup aí, para falar um pouco de algumas coisas, um pouco de algum tema aí. Porque realmente, falar disso, né, dá uma noite inteira aqui e não vai acabar, né, Daniel? Pois é. Então, se você quiser Obrigado. deixar sua palavra final aí, fique à vontade, né? A gente já vai estar chegando próximo aqui no nosso encerramento, fique à vontade. O que eu queria é agradecer realmente de novo pela oportunidade de falar sobre direito, sobre governança, né? É um tema que eu gosto muito de colaborar e acho que o empreendedor, o pequeno, o médio, é muito relevante no motor da economia do país, vão ser responsáveis pela essa próxima fase que a gente vai atravessar juntos como, né, país, empresários, nação, e para mim fazer parte desse movimento e poder, né, de forma ágil e como poder colaborar, fazer parte desse processo, seja com os empreendedores, seja com empreendedores jurídicos, ou seja, melhorando o ecossistema, para que esses negócios todos sejam feitos com mais integridade e mais segurança jurídica, isso só atrai investidor e facilita todos os processos. Então, é realmente uma honra e um privilégio poder estar aqui com vocês. Agradeço de novo a oportunidade e sigo à disposição. Gosto sempre de dizer o seguinte: eu aprendi com um grande mentor meu aí que se você é um cara gente boa, né, você provavelmente tem um monte de gente boa que te cerca, né? E assim, um ecossistema se faz dessa maneira e a gratidão é nossa de ter você aqui. Realmente muito obrigado por você ter vindo aqui. Legal. Tá? Obrigado. A primeira e ver se você está aqui, com certeza, né? A gente vai sempre estar explorando aí a sua benevolência de estar te trazendo para mais vezes aí. Conta Tá comigo. Obrigado, Daniel. Um forte abraço. Valeu, viu? Nós vamos ficando por aqui, né? Quero agradecer a você que esteve aí com a gente, né? Voltamos na próxima quinta-feira com mais um bate-papo como esse, sempre a partir das 20 horas, né? Se você está gostando aí dos conteúdos, venha fazer parte dos nossos grupos, né? Entre aí, siga aí nas nossas redes sociais. Nós vamos ficando por aqui. E sempre deixando aquela mensagem, né? De we go together, we go fast, we go now. Até semana que vem, galera. Forte abraço!